E depois que eu fiz a enfermagem, depois que eu fui fazendo as minhas coisas, sabe? Mas é assim mesmo. Agora não pode parar. Eu emendava um trem no outro, sabe? Sempre emendando um trem no outro, assim. Porque se você para, você esfria, assim, às vezes não volta mais, né? É isso que não pode acontecer. Pega o embalo aí, Verdade. não deixa esfriar, não, porque tudo é difícil mesmo. Vocês já viram que o curso o dia técnico, vocês já passaram aperto, né? Então, não vou mentir, não, porque no superior vai passar também, né? Tudo é assim mesmo, tem jeito não. Tem nada fácil, não, né, gente? Nada. A não ser para vocês, porque para mim não tem, não. Não, para mim tem não, Isabela. Não, Para mim não tem, não. complicado. Não é fácil, não. Misericórdia. Hoje nós vamos para qual matéria, professora? Uai, eu cheguei a dar algum trabalho para vocês de saúde mental, dei, né? Dei Alzheimer, né? Então, vocês já estão com trabalho, então? Já. Beleza. A última A matéria que você Samira, estava dando era CAPS e NAPS. ela me falou. Aí eu vou só dar uma passada nisso aí, Tá, rapidinho, para a gente pegar a outra parte. A parte da matéria de 10 pontos ficou só naquela parte mesmo de conceitos, não foi? O que é saúde, foi até doença, residência residência terapêutica? terapêutica. A prova de É, 10? Nossa, então foi muita é. matéria. Então, deixa eu ver hoje o que eu vou arrumar aqui com a de 20, então. Enquanto o pessoal aí, 7h24, termina de entrar, vou dar um videozinho só para vocês começarem a esquentar o motor, para vocês assistirem, relembrarem algumas coisas que nós já vimos. E aí o pessoal vai terminando de entrar e todo mundo consegue pegar aí, tá? Ok. Ele tem... Não sei se vai dar para vocês... Acho que não vai dar para vocês assistirem tudo, não. Deixa eu ver. Não, ele é grande. Vou colocar só um pedaço aí. Tem 8 pessoas ainda, deve estar chegando pessoal. Oi? Barbacena. Tão sofrida, Barbacena. É bom que dá tempo de eu chegar em casa, que eu não tô com nada aqui. O Domingo Espetacular percorreu os corredores do antigo hospício Colônia, em Barbacena, Minas Gerais. O complexo hospitalar abrigou o maior hospício do país. De 1950 a 1980, o hospital psiquiátrico viveu uma fase de terror. A internação de pacientes que não sofriam de doenças mentais. Lembrai com alegria que além, muito além. Por trás da aparência de manicômio, um crime estarrecedor era cometido aqui. A prisão, muitas vezes perpétua, de pessoas que nunca mataram, roubaram ou fizeram mal a alguém. Os pacientes vinham de trem que chegava lotado depois de passar por várias cidades do país. O desembarque já era nos fundos do Colônia. Os passageiros não eram informados sequer sobre os motivos da viagem inesperada, muito menos sobre o terror que teriam que enfrentar da portaria em diante. O Colônia virou uma espécie de depósito de lixo humano. Quando chegavam ao Colônia, os pacientes eram obrigados a entregar as roupas do corpo, relógios, calçados e documentos. Tinham as cabeças raspadas e entravam numa ducha gelada, apesar do frio constante que faz em Barbacena. Perdiam a identidade e a dignidade. Eram enviados para a colônia pessoas que haviam perdido o documento, prostitutas, mães solteiras, meninas que haviam perdido a virgindade antes do casamento ou que se rebelavam na família por algum motivo. Isso foi registrado no prontuário médico dela. Para a jornalista Daniela Arbex, o tratamento lembra o dos judeus mandados para os campos de concentração.
A semelhança inspirou um livro-reportagem, Holocausto Brasileiro, que detalha a tortura no manicômio a partir do relato dos quase 200 sobreviventes. Nós não perdemos 9 milhões de judeus, mas nós perdemos 60 mil brasileiros em função das condições em que eles eram mantidos, condições subhumanas. Quem mandava era o poder da região. Chegava aqui e internava. Que poder? O padre, o delegado, o prefeito, o vereador, entendeu? Hoje, o cenário de tanto horror ainda atende doentes mentais. A realidade no hospital psiquiátrico é bem diferente. Os pacientes têm camas, refeitórios, lazer e, segundo a direção, são tratados com dignidade. Hoje, Barbacena acolhe 174 moradores, né, que a gente chama aqui de moradores em função do estilo de vida que eles têm. Porque quando o paciente interna, a gente já começa a preparar a alta dele. No lugar funciona também o Museu da Loucura, onde estão reunidos os vestígios de um tempo de dor e de injustiças. Francisca tem 58 anos. Trabalhou como auxiliar de cozinha no hospital em 1979. Tinha o sonho de ser enfermeira. Desistiu depois de acompanhar uma das sessões de tortura. Como cozinheira, a gente tinha a chance de fazer um curso de atendente com as enfermeiras do local. E ensinaram pra gente que tinha que pôr uma bucha na boca do paciente, para molhar a fonte, ligar o aparelho de 110 a 120 volts, aí encostar 1, 2, 3 na fonte do paciente. Aí, aqui nas têmporas? Aqui assim nas fontes mesmo do paciente. E nisso, eu vi uma paciente morrer ali na hora, sabe? E os técnicos de enfermagem simplesmente embrulhou no lençol, pôs no chão, para eles era -1. E você saiu correndo? E eu saí correndo, até chorando. As sessões de choque elétrico faziam parte da rotina. Fazia-se muito nessa época o uso do eletrochoque. Ele era dado como castigo. Como é que funcionava? Aqui, ó. Apertava, tirava. Provocava em você uma convulsão. Quantas pessoas... Segundo os funcionários, os choques também eram usados para acalmar os pacientes. E como é que os pacientes eram preparados para o eletrochoque que você falou? O eletrochoque eles eram contidos na cama. Com o quê? Com amarrado as duas mãos numa cama assim. Com panos, com lençóis. lençóis, com corda. E as pernas também, entendeu? Amarrado, separada. E ali a gente fazia o eletrochoque na cabeceira da cama. Milhares de pessoas agonizaram atrás dos muros do Colônia. Eram tratados como animais. Não havia cama, muito menos colchão para todos os pacientes. A maioria dormia nos corredores, como este aqui, no chão mesmo, forrado com capim. Nossa, menino. Dona Marlene trabalhava no Colônia. Todos os dias tinha que colocar o capim para secar. Como se eu estivesse vendo tudo aquilo. Meu dia a dia era muito triste. Eu carregava capim de manhã quando eu chegava, para dormir à noite. Colocava secar para à noite eles dormirem. Numa ala dessa aqui, dormiam quantos? Mais de 100. Eu cheguei a ficar dentro desse pátio com 280 pessoas. Ronaldo Simões era o chefe dos psiquiatras de Minas em 1979. Ao descobrir as barbaridades no Colônia, escreveu um artigo sugerindo o fechamento do manicômio e foi demitido. E demitido com um argumento interessantíssimo do chefe, né? Ele disse o seguinte, ele me chamou para eu assinar o meu pedido de demissão. Em vez de assinar o pedido de demissão, eu chamei a imprensa. Até hoje, Ronaldo se revolta com o que acontecia no manicômio. Porque eu morri de vergonha de saber que existia um lugar como aquele, porque eu chamo hospício e, teoricamente, é para internar pessoas com doenças mentais. O que menos tinha lá.
Os primeiros flagrantes das atrocidades nos porões da loucura escandalizaram o país. Na época, a revista Cruzeiro publicou uma série de fotos. As imagens mostravam pacientes nus, bebendo água do esgoto, magros e doentes. Pelo menos 33 pacientes eram crianças. Na época, apesar da repercussão da notícia, nada foi feito para pôr fim a tanto sofrimento. Por esse movimento que também existia aqui em Minas e... O jornalista Elvésio Raton foi o primeiro e o único a gravar o que acontecia dentro do Colônia. Os registros são do ano de 1979. Belo pra mim, quando estou a sofrer. E deram origem ao curta Em Nome da Razão. O documentário não possui uma trilha sonora. O diretor deu prioridade apenas aos sons do local, que para muitos eram os sons do inferno. Às vezes eu me lembro até dos cheiros do sofrimento, de urina, sofrimento. Até hoje eu me lembro desse cheiro, sabe? Algo que ficou impregnado. Eu vim pra cá dia 3 de outubro de 1979. As lentes de Raton registraram o inconformismo de um jovem levado à força para o hospício depois de uma discussão com o pai. Eu estava nervoso em casa, meu pai trouxe eu pra cá e eu peguei, aí meu pai pegou, me amarrou eu na corda, pôs eu dentro da ambulância e trouxe eu pro hospital. E nós precisamos. Dona Conceição Machado foi internada pelo próprio pai. Ela foi parar no hospício porque queria receber do pai a mesma quantia em dinheiro que os irmãos recebiam com a colheita de café. É preciso de um médico. Toda a situação lá era muito impactante. O jornalista lembra que no hospício serviam o famoso chá da meia-noite. Uma das lendas em torno da Barbacena é que quando você tinha paciente que estava muito mal, estava, sabe, fisicamente muito ruim, dizia-se que alguns funcionários davam ele um chá para liquidar com ele, para vender os cadáveres para as escolas de medicina. Então falávamos nesse chá da meia-noite como uma injeção, alguma coisa, né? Que matava as pessoas. Quando o paciente morria, se a família não reclamava o corpo, o cadáver era vendido para alguma escola de medicina. Em 10 anos, 1.853 corpos foram entregues para 17 faculdades da região. E para o fornecimento de ossos, corpos eram cozidos em tambores de gasolina diante dos outros pacientes. Os parentes que estavam aqui do lado de fora tinham conhecimento desse tratamento? Eu creio que sim e creio que não, entendeu? É difícil de afirmar isso. Mas eu só sei dizer que os familiares não queriam os pacientes no seu domicílio. Ou seja, quando você dava alta, assustava. Eles queriam, a cultura deles é de que doente mental tinha que vir para o hospital, quem incomodava tinha que vir para o hospital e aqui ficava. Os pacientes também sofriam outros tipos de castigo. Aqueles que agitavam mais eram conduzidos às celas. Cada pavilhão tinha 3, 4, 5, 6 celas. Embora não tivesse cometido crime algum? Não, ficava na cela preso. Uma punição, às vezes, por função da própria agitação. Por exemplo, aquela paciente ali, ela gostava muito de subir em telhado. Essa aqui? É, a Lúcia Bernardes. Então, provavelmente, ela foi encarcerada numa dessas situações que ela subia no telhado. Às vezes, você poderia internar uma pessoa lúcida aqui, mas o ambiente fazia ele ficar totalmente transtornado. Nesse ambiente, hoje transformado num consultório, funcionava o que era chamado de quarto forte, um lugar muito parecido com uma cela onde ficavam presos os pacientes que resistiam ao tratamento. O contato com o mundo externo era feito por meio dessa janela. Por esse buraco, os internos recebiam comida, remédios e, eventualmente, alguma higiene. As pessoas ficavam completamente nuas e tomavam banho com jatos com duchas de mangueira. E era assim, o banho era dado dessa forma, a pessoa do lado de fora, o paciente do lado de dentro. As denúncias de maus-tratos nunca foram oficialmente investigadas. Ninguém foi punido pelos crimes que aconteceram aqui durante todos esses anos.
Elas ficavam nas celas meses. Durante a pesquisa, a jornalista descobriu que muitos pacientes conseguiram sobreviver ao tratamento do Colônia. Aqui eram os porões e muitas mulheres, para fugir de castigos, para fugir do eletrochoque, passavam às vezes uma semana escondidas aqui dentro. E como elas não tinham alimentação, não tinham comida, muitas vezes elas comiam ratos. Ratos? Ratos. Algumas das vítimas eram crianças que nasceram aqui e não puderam crescer ao lado das mães. Um dos prontuários conta a história de Sueli Rezende. A paciente ficou grávida no hospício. A criança foi doada logo depois do nascimento. E ela nunca mais encontrou essa filha. E todo aniversário da filha, ela falava: hoje a minha filha morena faz 1 ano. Hoje a minha filha morena faz 10 anos. Hoje a minha filha morena faz 25 anos. Todo aniversário da filha ela lembrava da filha. No final ela morreu chamando pela filha. João Bosco também foi arrancado dos braços da mãe, que chegou grávida ao hospital. Ele foi criado em um orfanato, cresceu sem ter notícias da mãe, hoje é casado, tem um filho e se tornou bombeiro. Depois de 45 anos, ele voltou ao local, pela primeira vez. Imagina você ter nascido no hospício, um dia você chegar no pavilhão do hospício, você nasceu, cara. Tenta imaginar uma coisa dessa. Como é que é para você voltar aqui? É terrível. Então, gente, vamos lá. Era só para o pessoal ir chegando aí, deixar vocês com água na boca. Apesar que eu não sei se um trem desse deixa a gente com água na boca, né? Muito triste, né? E olha para você ver, graças a Deus ele foi arrancado da mãe dele lá em Barbacena, mas boa noite para quem entrou depois. Mas conseguiu virar um grande homem, né? Foi adotado e virou, agora trabalha no corpo de bombeiros, né? Formou e tal. Então ainda teve essa possibilidade de vida ainda. A mãe dele está viva, aí continua ali. Me encontrou, né? Encontrou, mas você tem que ver que mulher morta, gente. Ela olha assim, ela olha para ele, mas morta, morre a alma, né? Acaba tudo, assim, né? Então, a pessoa está viva, mas morre de alma, né? Infelizmente. Então, mais para vocês verem ali, passou novamente, né, um pouquinho da história antiga, como que era, como as pessoas eram tratadas, tudo que fugia fora do normal era considerado uma pessoa com doença mental. O que era fora do normal para eles naquela época, né? Alguém que engravidasse fora do casamento. Você viu que aquela senhora, ela queria só receber a mesma quantidade que os irmãos recebiam. O pai dela amarrou ela e colocou lá. Então, tudo era muito difícil, né? As coisas naquela época. Então, a saúde mental, igual aquele senhor que denunciou, aquele médico, as pessoas que estavam lá dentro, ninguém tinha um diagnóstico para falar que tinha transtorno mental ou uma doença mental. Eram colocadas ali apenas porque tinha algo diferente que tinha acontecido no decorrer da vida delas, né? Então, é muito triste. Ainda bem que nós temos hoje essa legislação, né? Essa lei que é muito recente, né? Vem de 2001 para cá, muito recente. Infelizmente, em 2013, nós ainda vivíamos isso clandestinamente, que tem se der eu passo um pedacinho para vocês aí, de um documentário, outro documentário também, 2013. A lei de acabar com os manicômios é de 2001. Em 2013, a gente ainda passava por essas questões aí ainda clandestinamente, infelizmente. Então, só voltando um pouquinho, depois nós vimos os serviços substitutivos. O que são serviços substitutivos? Então, são serviços que substituíram os hospícios, substituíram os manicômios, substituiu esse hospital de Barbacena, substituiu o Vera Cruz de São Paulo e o Pinel do Rio de Janeiro. Então, para eu acabar com aqueles hospícios, eu tinha que ter algo que o SUS ia fornecer, ia fazer para poder atender esses pacientes. Então, o SUS fez, né? Que foram os NAPs, os Núcleos de Atenção Psicossocial,
E o que a gente mais encontra e vê, que são os CAPs, né? Nós vimos os 5 tipos de CAPs, um por um, que é o CAPs 1 e 2, né? Que não abrem 24 horas, é exclusivo para atendimento de adultos. O CAPs 3, vocês já fizeram a prova aí, é atendimento para... É o único que é para 24 horas, que é para adultos, com transtornos severos e persistentes, são por isso que tem que ser 24 horas. O CAPS-I, ou CAPS-I, como algumas pessoas falam, é para infância e adolescente, né? Ou seja, o paciente de menor. Não existe de menor, né? O paciente menor de idade. E o CAPS-AD, ou CAPS-AD, né? Que o pessoal fala. É esse exclusivo para paciente que consome, né? Faz uso de álcool e drogas. Também não é para uso 24 horas, vai até 18 horas, podendo postergar até as 21 horas, dependendo do movimento daquele dia ali. Lembrando que todos esses tipos de CAPs também, eles não têm em todas as cidades, né? Tem nas grandes capitais, mas nos interiores você não vai achar muito, porque é constitucional. Então, olha para você ver, o CAPS-I, ele só tem a partir de 200 mil habitantes, cidades que têm a partir de 2.000, uma população de 200 mil habitantes. Então, vários interiores não vão ter um tipo de CAPS desse, porque tem uma população inferior a 200 mil habitantes, né? Então, vou recapitulando, né, para a gente rever algumas coisas. A gente tinha esse modelo de saúde mental relacionado aos hospícios, né? Como que eram, qualquer pessoa que fugisse fora do normal era arrastada, amarrada, né? Condenada a viver o resto da vida lá dentro, e a família não queria ter nem contato, porque era algo sobrenatural, incomodava, era possuído do demônio, por aí vai, então ficava lá, longe de mim, mas vivendo naquelas condições, né? Bebendo água de esgoto, comendo fezes, pelado, sem condição sanitária nenhuma, sem condição epidemiológica nenhuma, sem vacina, né? E ganhando choque elétrico na cabeça, às vezes, morrendo, né? Vocês viram lá que falaram, prestaram atenção, que os ossos eram derretidos em ácidos ferventes para poder serem doados nas faculdades de medicina, né? Os familiares nem sabiam que aquele corpo tinha ido, eram números e números de cadáveres perdidos, né? Sem ninguém dar nem conta de onde que foi parar aquela vida, porque a família não queria nem saber mais. E veio essas denúncias, essas irregularidades que os pacientes, os humanos, eram tratados daquela forma, e, graças a Deus, veio acabar. Quando veio acabar, o SUS já existia, óbvio, há muito tempo, né? Em 1988, que iniciou o SUS, né? Em 86 teve a Conferência Nacional de Saúde, em 88 abre a primeira porta do SUS como um todo. Então, veio o SUS, veio PSF, depois veio CAPS, né? Então, veio tudo para dar apoio de tudo quanto é ponto aos pacientes. O CAPS vem com esse intuito de dar apoio, né, à saúde mental da população pública. Então, quais são os serviços que, quando acabou o manicômio, substituiu para atendimento desses pacientes? Os CAPS. E cada CAPS tem um tipo de atendimento. As residências terapêuticas, o que são? Então, é quando o paciente sai de uma internação, então os CAPS é para atendimento dia. Então, o paciente está na casa dele, vai lá no CAPS, faz terapia, volta para a casa dele. Acabou o remédio? Vai no CAPS, pega o remédio, pega a receita, volta para a casa dele. Qual que é a legislação hoje de saúde mental? Eu manter o meu paciente fora dos hospitais, ele junto com a família. Antigamente, ele ficava fora da família. Hoje, ele fica dentro da família. Sei lá, se ele mora com a esposa, se ele mora com o pai, com a mãe, com quem for. Então, ele continua vivendo na sua própria casa, residência, e durante o dia faz os seus acompanhamentos no CAPS. Então, a ideia do CAPS é essa, é atender somente durante o dia, né, até o pé da noite, aí, umas 19 horas, que esse paciente retorne para a sua casa e para o seu familiar. As residências terapêuticas é quando o paciente tem alta hospitalar, e é um paciente que ficou internado
E ao invés dele sair da internação e ir direto para casa, ele sai da internação do Hospital de Saúde Mental, ele ficou às vezes 6 meses, 1 ano internado, e vai para essa residência terapêutica, que é uma outra casa. Por que ele tem que ir para lá? Para ele começar a fazer o acompanhamento da reinserção na vida social. Porque o que acontece que a gente vê muito aí fora? O paciente fica internado em casa de recuperação, né? Quando ele sai, ele sente aquela abstinência, por exemplo, da droga. O que ele faz na primeira noite que ele saiu da clínica de recuperação? Ele vai atrás da droga. Procurar a droga. No mesma noite, volta até sem a cueca. Ele se acaba por causa da abstinência que ele estava há muito tempo, né? Isso assim, Oi, Isa. Oi. Desculpa interromper. Não, pode falar. Esse assunto muito me interessa. Esses NAPs, CAPs e essas residências terapêuticas, elas foram criadas depois da luta antimanicomial ou foram antes? Isso, depois da luta antimanicomial, que é maio ou março, né? Já deve estar chegando. Isso, está chegando. É maio. É maio, né? Eu nunca sei se é maio ou se é março, eu sempre confundo. Eu sei que é um dos dois, começa com N mesmo. Mas eu sempre Então tá. Então foi depois. Obrigada. Essa luta vem quando vai acabar com os hospícios. A legislação fala exatamente, na postura de vocês tem em algum lugar, fala que tem que acabar com os hospícios gradativamente, ou seja, aos poucos. Porque aquele tanto de gente que tinha lá também, nessas grandes cidades, igual Barbacena e tudo mais, grandes hospitais, não ia dar conta de acabar com isso da noite para o dia, né? Então, ia acabando aos poucos, reinserindo essas pessoas aí nas suas famílias, ou internando em algum outro lugar, né? E a residência terapêutica, então, serve para isso, onde o paciente sai da institucionalização, que é o hospital, fica internado, e vai para essa casa, que nessa casa ele vai começar a desmamar um pouco dos medicamentos, a receber uma visita da família, a dormir um dia na casa da família e voltar para a residência terapêutica, e a psicóloga fazer esse acompanhamento com ele. Sou José, o que o senhor achou de dormir lá com a sua família hoje? Como que foi? Como que o senhor se sentiu? Né? O que o senhor está achando de ficar aqui na residência terapêutica? É diferente do hospital? Quais são as suas sensações, as suas emoções? O que está passando? Porque é isso que é preocupante, né, gente? É a mente daquele paciente. O que está passando aqui na cabeça dele que é o preocupante. Isabela. Oi, pode falar. Então, o Sersan é um CAPS? O Sersan não é chamado CAPS. O Sersan é mais um serviço da saúde mental do SUS, mas não é CAPS. Mas ele trabalha igual um CAPS. Ele se chama Sersan porque ele não é CAPS. CAPS é CAPS, ele tem o nome de CAPS. Agora, o Sersan trabalha igual o CAPS. Ele tem o paciente que às vezes passa a noite toda lá e no outro dia de manhã vai embora, ou passa 2 noites, né? No máximo 72 horas. Porque meu cunhado é esquizofrênico, ele passava o dia todo lá. Isso. Ele foi internado no Galvo Veloso. Ah, tá. O Galvo agora acabou. Então, ele ficou lá um tempo, muito tempo, né? Não foi um tempo, não, foi muito tempo. Aí ele saiu de lá e eles colocaram ele no Sersan para fazer readaptação, para ficar em casa. Aí ele passava o dia todo no Sersan, fazendo trabalho, fazia um monte de coisa lá. Aí, terapia, né? Aí, à noite, 6 horas da noite, que eu voltar para casa e de manhã cedinho de novo e voltar para lá. Ele só vinha dormir. Mesmo. Isso, ele só vem dormir. Porque para ele não ter aquele estigma de isolamento da família igual era antigamente. O SUS não aceita mais. Ele tem que ficar lá com a família justamente para ele ter esses 2 mundos. Ele continuar vivendo na sociedade e continuar fazendo tratamento. Antes ele era o quê? Botava lá e nunca mais via a sociedade, nunca mais tinha acesso à família, nunca mais saía daqueles portões, né? Até morrer. Hoje em dia, a legislação não permite isso. Professora, mas tem pacientes ali no Raul Soares, internado. Tem, né? Então, é o paciente que já tentou de todas as alternativas, a legislação ainda fala isso, eu já tentei de todas as alternativas, realmente o paciente não teve melhora em momento nenhum, em âmbito nenhum, então é um paciente que ele vai ser internado mesmo, recluso? Vai.
mas com todo um acompanhamento, depois ele sai, vai para as residências terapêuticas, continua com esse acompanhamento, depois ele é inserido na sociedade, ele é reinserido lá, né? Então, o jeito de tratar o paciente, o tempo todo é esquivar da forma como era antes, tudo é diferente como era antes, né? Evitar sempre deixar esse paciente lá internado. Depois das residências terapêuticas, a gente viu essas visitas domiciliares, né? Que é onde já o psicólogo vai na casa do indivíduo, onde ele já não fica mais nas residências terapêuticas, onde ele fica de vez na casa da família dele, e aí vai tipo um assistente social, né? Ver o que está acontecendo, se a família está se adaptando bem, se o paciente está sendo maltratado, ou se ele mesmo está tendo recaídas, né? Já chegou a usar droga de novo, mas está em casa ainda, está dando problema. Por que tem essas visitas domiciliares? Nada mais para fazer acompanhamento desse paciente. Porque se ele volta para o Raul Soares, aqui, ó, e o custo para o SUS? É custo de cozinheira, comida, remédio, um psiquiatra por conta dele, psicóloga para fazer essas terapias que ele vai lá todo dia, a secretaria de saúde que vai retirar o medicamento todo dia, lavanderia da roupa que veste lá dentro, banheiro, papel higiênico. Então, essas visitas domiciliares nada mais é do que uma promoção à saúde, né? Então, é um paciente que vai ser monitorado para que ele não volte a internar, ele não volte a dar esse custo aí para o SUS. Vocês devem estar tendo aí saúde coletiva, não está não? Não? Ah, então é a próxima matéria de vocês vão amar. Ainda não. É muita legislação, sabe? Muita lei, mas é sensacional, eu adoro essa matéria. E é vacina também. Tem uma parte grande de legislação e a última parte dela é vacina. Muito boa, vocês vão gostar muito. Pesada, tá? Assim, tem que ler, estudar muito, porque vacina é muito detalhe. A outra parte é legislação, mas é muito boa. Deixa eu voltar aqui. Falando da matéria dos outros, né? Em vez de falar da minha. Já falei tudo da matéria, apresentei para vocês. Então, quais são os alguns fatores que desencadeiam? Eu estou seguindo direitinho, acho que sim, né? Depois que termina a visita. Não, primeiro aí, etapas da personalidade, né? Agora viria etapas da personalidade na apostila de vocês. Na apostila está escrito fatores desencadeantes de uma doença mental. Ah, então estou seguindo certo. Achei que não. É porque eu tô com um slide de um jeito e a apostila de outro. Então é isso mesmo, o jeito que está aí na tela. Isabel. Então, oi, Ivanete. Eu tô sem apostila, depois alguém me fala aí qual não tá, viu? Falou. Então, gente, o que são fatores desencadeantes? A gente vai passar por algumas coisas aqui que pode desenvolver um transtorno mental para uma pessoa. Ou seja, uma pessoa passar por esses fatores aqui que a gente vai ver agora, ele pode desenvolver um transtorno? Pode. Lembrando, gente, que a maioria dos transtornos mentais, a gente não nasce com ele. A gente adquire ao longo da vida. Por quê? Porque eu passei por situações que me desenvolveram algum transtorno mental. Então, por eu ser exposta a alguma situação, né, tão drástica, tão horrenda, né, tão cruel, eu posso desenvolver um tipo de transtorno? Sim. Qual? Vários. Não significa que eu passei por esse aqui, que a gente vai ver agora, que outra pessoa vai desenvolver esquizofrenia e eu também. Eu posso desenvolver esquizofrenia e outra pessoa desenvolver outro tipo de transtorno. Ou mais de um transtorno por causa disso. Então, transtorno bipolar também entra nessas coisas? Sim e não. A gente falou muito do fragmentado, né? Na última aula do filme Fragmentado. Se alguém aí viu? Dos 24 personalidades? Gente, sensacional, né? Não canso de falar. Perfeito. Perfeito. Aquilo é bipolaridade total, né? Depois vocês veem o restante do filme. O próximo é o vidro, né? E o anterior o anterior antes do fragmentado. Eu tenho ele aqui